Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar, né, continuidade às nossas aulas de literatura, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um novo período literário, uma nova época literária, tá bom? Vamos lá então dar início a essa nova época literária, tá bom? Vamos lá então. Literatura. Então, o que nós iremos estudar então é, nessa aula de hoje? Nós vamos falar sobre o realismo. O realismo. Esse quadro aqui, ó, o realismo é um momento, né? É um momento que aconteceu não só na literatura, mas foi na literatura, nas artes, nas artes plásticas, na pintura e na música. Esse quadro aqui, ó, representa muito bem o realismo, né? Quer dizer, os pintores dessa época tentavam retratar a realidade que eles estavam vendo, tal qual eles estavam vendo, né? Por isso que chama realismo. Na literatura também, eles tentavam escrever, né, poesias e livros literários, tentando mostrar a realidade das pessoas, a realidade social, tá bom? Onde eles estavam vivendo, tá bom? Então, por isso que se chamou realismo, tá bom? Vamos lá então. Aqui do lado nós temos outra figura mostrando, né, a mesma figura anterior, mas mostrando, né, essa questão do realismo, né, na arte, né? Mas aconteceu na pintura, na escultura, na literatura, tá bom? A literatura do realismo reflete o quê? A realidade da segunda metade do século XIX, né? Isso principalmente nas produções literárias, né? Não foi só apenas nas produções literárias, mas na arte, na pintura, na escultura, na música também, tá bom? Os autores desse período procuram seguir o quê? A tendência filosófica do positivismo, né? Positivismo é uma corrente filosófica que surgiu no final do século XIX, que falava coisas sobre essa questão da realidade mesmo. Ao observar e analisar a realidade e ao produzi-la fielmente, né? Então, quer dizer, eles tentavam produzir fielmente a realidade que eles estavam tendo. O positivismo, a pesquisa positivista pretendia isso, descrever a realidade, descrever a pesquisa sem ter interferência subjetiva do homem, quer dizer, escrever algo real, né? Algo que ele estava vendo. Ao contrário do romantismo, né, fase literária anterior, né, os escritores realistas não expressavam subjetividade na linguagem, né? Assumiram uma postura científica em relação aos fatos reais. Então a gente percebe aqui que o positivismo, os cientistas positivistas, eles tentavam tirar da pesquisa científica a subjetividade. O que é isso? A pessoa que estava fazendo uma pesquisa, né, no caso do positivismo, não poderia deixar transparecer a sua ideia subjetiva. Tinha que ser pautado no positivismo, sem interferência subjetiva. Daí que vem o que? As ideias positivistas, as filosofias positivistas, tá bom? As características da literatura realista se contrapõem com as românticas, né? O que é as românticas? Por que se contrapõe? Porque a literatura romântica ela é mais subjetiva, né? Tem mais questão da subjetividade, do escritor que está escrevendo um poema, escrevendo um livro, né? Ele tem mais sentimentalista, né? Já o realismo não. O realismo, juntamente com o positivismo, previu o quê? Descrever a realidade que ele estava vendo. Isso seria a contraposição do realismo com o romantismo. Os cenários passaram a ser urbanos e o ambiente social passou a ser valorizado ao invés do natural. A gente percebe que no romantismo eles exaltavam a questão da mulher, a questão do amor, né, a questão da natureza. O foco deles era presente essas características, né, no romantismo. Já o realismo não tinha, era contrapunha essas ideias românticas.
O amor e o casamento, os quais eram elementos de felicidade no romantismo, transformaram-se em convenções sociais de aparência, né? Tinham que os casamentos então passaram a ter acordo econômico, né? Entre as famílias, entre as pessoas. Não tinha aquela questão do romantismo mais, tá bom? Né? Isso nesse período. Aqui nós temos mais uma obra, né, um quadro mostrando, né, a realidade do trabalhador. Os trabalhadores trabalhando em uma mina de pedra, né, tirando pedra. Né? Então esses pintores tentavam retratar a realidade qual ele estava vendo. Não houve uma idealização da figura masculina como herói, e sim uma exposição do homem que trabalha, que luta para sair de uma condição medíocre. Onde era o herói? No romantismo tinha a questão do herói. Né? Os escritores sempre embasava as obras deles em uma personagem principal, o herói, né? O herói. Daí, nesse caso aí, o naturalismo coloca-se o homem como sendo, mas não como um herói. Tenta mostrar a realidade que o homem se encontra. O próprio nome deste período fala a respeito de sua característica mais marcante, quer dizer, a realidade, quer dizer, mostrar a realidade em que o homem se encontrava, né? Que seja social, que seja econômica, que seja política, tá bom? A contemporaneidade é um atributo dos autores do realismo que se preocupavam com momentos históricos, com o momento presente da sociedade, em seus políticos e econômicos. As personagens criadas foram baseadas em pessoas comuns, encontradas no cotidiano dos escritores, com suas obrigações diárias condicionadas a fatores de raça, de clima e de classe social. Né? A linguagem do realismo é mais simples, sem preocupações estética exacerbada, de modo a abranger um público maior. Quer dizer, então, eles tentavam mostrar a realidade e usavam uma linguagem mais simples também para que as pessoas tivessem acesso a essas obras literárias. Né? Então, quando que iniciou essa corrente literária chamada realismo? Né? Nós temos alguns marcos aqui. Né? O início da literatura realista se dá com a publicação de Madame Bovary, né? De Gustave Flaubert, na França. Né? Na Europa, essa publicação dessa obra, Madame Bovary, marca o início do realismo, naturalismo, isso na França, né? O qual é um espelho da realidade burguesa da época, retratada na figura de uma mulher da classe média, né? Por isso que fala Madame Bovary. Já no Brasil, o marco do realismo foi Machado de Assis, né? Iniciando as ideias do realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então nós temos o início do realismo, essa obra marcante, né, chamada Madame Bovary, que mostra a sociedade burguesa da época, né, na França, e no Brasil nós temos como marco do início do realismo a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, o qual se trata de um romance psicológico, cujo personagem principal é Brás Cuba, um defunto autor que expõe ao leitor suas experiências pessoais. Então, quer dizer, retratando no caso da Madame Bovary, retrata a burguesia francesa. Já aqui, né, no Memórias Póstumas de Brás Cuba, ele vai falar das memórias de um cara que já morreu, né? Tentando mostrar o quê? A realidade. Os realistas, entretanto, queriam focalizar os fatos tal qual se apresentava em seu lado mais sombrio, despindo a ficção da fantasia. Né? O que é isso, ficção e fantasia? Isso está presente no quê? No romantismo, né? Essa questão da ficção, da fantasia, do herói. Então eles contrapunham essa questão das ideias românticas. Para isso, deslocam o olhar do mundo
dos ricos para o mundo dos pobres, mostrar a realidade dos pobres da época do século XIX. Ou ainda, quando fixam o universo burguês, quer dizer, mostrando a classe burguesa, né? Deixam de lado as aparências para procurar as essências, desmistificando as hipocrisias da sociedade no âmbito do conteúdo na literatura realista. Não há heróis, né? Então, na literatura não há herói, diferente da literatura romântica, que tem um herói sempre nas histórias que eles escreviam. Pessoas comuns protagonizam os romances, né? Os autores estão preocupados em fixar sua psicologia, mostrando o que há por trás de suas ações ou atitudes, né? Assim, escreveram os autores europeus como Flaubert, Dickens, Dostoiévski e outros criadores do romance moderno, bem como seus seguidores de Portugal e do Brasil. Né? Então, a gente percebe que esse realismo que esteve presente na Europa influenciou tanto Portugal, né, de língua portuguesa, e o Brasil também. Dostoiévski é um escritor